a oportunidade da gente comunicar todo esse nosso entendimento e novos aprendizados, né? Eu acho que faz com que a gente aprenda ainda mais, recicle com os certeza. conhecimentos e tudo. Até Então, porque... Eu digo até porque é uma forma de você organizar, sabe, o seu pensamento, né? Também quando dá aula, você é obrigado a se organizar, né? Dar em sequências, dividir, né? Em trechos, dividir em capítulos, em pedaços, né? E isso é bom porque você vai organizando o seu cérebro, o seu próprio conhecimento, né? É verdade. Maravilhoso. Dar aula é também maravilhoso. E fora isso, obviamente, receber o feedback dos alunos, né? Quanto eu aprendo com os alunos, quantos trabalhos maravilhosos eu recebo dos alunos e que me fazem, né, repensar várias coisas. Não, é muito lindo. Você sabe que outro dia estava, inclusive, foi lá no estúdio, um dos nossos alunos, o Lucas, Sim. e esse... Gente, está uma barulheira. Aluno, rapaz, não, como eu te falei, eu estou no porão, né? Aí tem uma figura aqui com uma sandália, só está pulando em cima dos degraus. Uma coisa horrível, te contar. Mas lá está bem pior, viu? Ainda bem que eu consegui esse campo aqui. Esse lugar aqui está um oásis de silêncio. Mas e isso, o que tem rolado de forma bastante interessante também nas aulas, viu, Tíbio? Sim. Que os alunos começam a interagir entre eles, fazer parcerias que legal. e trabalharem em conjunto, rapaz. Eu estou assim, colado, porque algumas coisas que a gente tem... É que negócio, né? Muitas vezes você tem um aluno que tem uma determinada expertise, e esse aluno, na hora que ele entra em contato com outros que têm expertises complementares, cara, isso cria quase que uma confraria de pessoas que têm um mesmo modelo de pensamento, né, porque estão ali aprendendo, né, conjuntamente aprendendo, e aí a interação é fantástica. O resultado comercial da coisa toda também é muito bacana. E vários alunos, como você falou, né, mas eu notei muito isso, têm muito prazer em ensinar aos outros, né, em dividir o conhecimento, também tecnológico, né, que é muito importante, né, e além de, né, através dos seus exercícios também ensinar, acabam ensinando, mas vários alunos crescem, eu mesmo também cresci muito, né, quando eu estava em turmas que eu podia dividir e aprendi muito de acordo com a necessidade, sabe? Né, você tem que fazer um determinado trabalho, você pede ajuda, sabe? É verdade. É verdade. E você aprenda mais. E o bacana é quando você trabalha, a gente faz esses cursos profissionalizantes, você está trabalhando com profissionais, né? Você já está se relacionando com profissionais, pessoas que querem sair dali já trabalhando, já tem coisas para fazer, etc. e tal. Então, muitas vezes, dentro da própria aula, descobrem colegas que têm funções complementares às deles, e o negócio decola de uma maneira fantástica. Inclusive, o Eduardo, que está aqui com a gente, eu queria até que ele nos dissesse um pouco a respeito do que ele faz, o que ele está fazendo hoje, né? com o que ele trabalha hoje, quais são as aspirações dele, que isso ajuda. Então, vamos lá. Primeiro eu vou começar aqui do começo. Eu cheguei aqui por conta do grupo lá da FGV, daquele curso que a gente fez lá contigo, Carlos. Esqueci o nome agora do tema. O Music Business. Isso. Então, mas a minha pegada sempre foi pós-produção de som para cinema, televisão. Eu trabalho na Globo tem quase 10 anos, então sou sonoplasta lá, né? Pô, maravilha! Faço basicamente lá edição de diálogo. Que legal. De casa eu faço filme, faço série, publicidade, alguma coisinha ou outra, mas mais série, né? Pego muita série de casa no meu home studio.
fazendo muita edição de diálogo, já fiz algumas coisas de efeito mix também. Mixei inclusive um filme com a música da Flávia Tigel, que foi Delicadeza. Olha só, a Delicadeza. Que bacana, Eduardo. Foi bem legal de fazer. Foi uma um experiência trabalho que bem ela interessante. gosta Eu fiz muito. com a Maria Muricy também. Exato, Bem legal. que bom. Aí você botou lá no grupo, eu já me interessei, né? Porque a gente fica muito tempo trabalhando, pelo menos a minha intenção aqui, muito tempo trabalhando e fazendo na prática, a gente esquece de conversar sobre, né? O que está rolando e o que as outras pessoas têm feito e às vezes falar coisas até do cotidiano, de uma maneira diferente de fazer, um pensamento diferente, uma maneira de contar a história também, com som, né? De uma outra maneira, enfim. Eu acho que a gente ganha por aí, né? Quando a gente junta um monte de gente pensando a mesma coisa ali, eu acho que a gente ganha nessas coisas assim. Com certeza. Não, e o fato de você estar sempre se atualizando, né, faz com que você, primeiramente, seu network, né, Exato. pense mais profissionalmente com possibilidades de futuro dentro da tua própria profissão e abra portas para que as pessoas te conheçam, né? No caso, eu saiba, por exemplo, eu não sabia que você, apesar de ter sido meu aluno lá na Fundação Getúlio Vargas, trabalhava com edição de cinema, especificamente. Entendeu? Eu não estava lembrado disso, Eduardo. Isso é super bom eu saber, porque vai que pintou a oportunidade aí. Não, esse aqui é incrível também. Não é? Realmente. Claro. Pois é. Não, isso é super bom. Não, cara, eu vou te falar mais. A possibilidade que a gente tem de dentro do escopo profissional, botar a parte de áudio para cima. Eu estou aqui no American Film Market e eu vim ouvir mais palestras do que fazer reuniões. Reuniões eu tenho poucas, né? Bem objetivas e coisa e tal, porque é um mercado muito competitivo. Aqui, para você ter uma ideia, no American Film Market, você tem os produtores de um lado, você tem os distribuidores, os agentes de venda, mas principalmente os caras que financiam os filmes, né? E depois dessa história de pandemia e coisa e tal, os preços, os budgets foram para a casa do cacete, né? Tudo lá para cima, ficou tudo muito caro. E porque as companhias de seguro aumentaram demais seus prêmios, as exigências da produção, das produções, está cada vez maior, né, em termos de segurança e observação de procedimentos e tudo mais. Então, o que demorava tradicionalmente 4 semanas, hoje está demorando 5. Então, você teve um aumento significativo ali em custo, né? Pô, você aumentou em 20%, 25% o teu orçamento. E o pessoal é unânime em dizer, se você não pode também enxugar o orçamento, porque você perde valor de produção. O pessoal é unânime em dizer que o que tem salvado os valores, as produções, os valores de produção dos filmes é o áudio e a música. Porque são coisas que a gente ainda consegue fazer com muito talento e muito foco, às vezes até em casa, entre amigos, né? Com os músicos geralmente trabalham entre amigos também, e edição de som você faz em casa, mixagem você não envolve uma quantidade imensa de pessoas, né? Você está ali com 3, 4 pessoas no máximo, então essas coisas não estouraram de preço, como estouraram de preço outros procedimentos, né? Na parte de filmagem, principalmente. Claro. Então você refinar justamente essa parte técnica nesse momento, eu acho que é oportuno e que vai surtir um efeito muito grande comercial e financeiro, né? Um vai sempre de mão dada com o outro. Claro. Você conhece o Eduardo Lacava lá na Globo? Claro. A gente fez Qual foi a última que a gente fez? Um Lugar ao Sol.
A gente fez junto. Ah, que Ele na massa, produção de bicho. áudio. Pô, que Eu legal. Você deve conhecer também o Roncone, né? Provavelmente, o Carlão. Muito, Então, muito. Foi meu colega na Som Livre. tava com essa galera toda por lá. Pois Só é. gente O fina, né? Ronca agora está fazendo, se não me engano, está trabalhando com coisas de áudio Atmos. imersivo para Dolby. Ele fez um estúdio de um amigo meu. A gente montou 2 estúdios lá na Vision, né? 2 estúdios de Atmos. Então a gente maneiro, está não sabia. com 7.1.4 e 9.1.6. Estamos com 2 estúdios, 2 salas, bem bacana. Irado. E o bacana de você estar sempre... É aquele negócio, né? A mulher está falando, você precisa trazer muitos negócios daí para poder pagar essas viagens caríssimas. Eu falei assim, o melhor negócio que eu trago é a novidade. Porque eu viajando, eu estando presente com as pessoas aqui, eu sei o que a pessoa está querendo, mas assim, da boca do cavalo. Ninguém me contou, eu esperei ler numa reportagem e não entender direito, entendeu? O bacana de você estar sempre interagindo é isso. E aí, essa interação vem justamente dessa possibilidade, até que a gente tem agora, de rodar mais um curso, rodar um curso interessante, que é um curso de técnica, e de um curso mais técnico do que aquele nosso curso, que é absolutamente teórico, né? E focado no negócio da música propriamente dita, né? Menos do que no fazer da música. E agora, com esse curso, a gente tem condição de entrar mesmo no fazer as coisas, no meter a mão na massa. Né? Uma série de conceitos e tudo. E como eu te falei, o Davi dando aula no meu estúdio, estava eu sentado na plateia e aprendendo coisas que me ajudaram a raciocinar a respeito do meu próprio trabalho esse que eu venho fazendo há 40 anos. Com certeza. Mas é isso mesmo. Reflexionar, né? E ouvir opiniões também de fora, né? Eduardo, você conheceu o Langoni? Pô, o Langoni é um monstro. É um monstro, né? Um grande amigo, né? Ele fez parte, ele foi meu aluno também, ainda bem, né? Legal. Ele é espetacular, né? E muita gente fina também. Eu fiz algumas novelas que ele participa. Ele está em todas as novelas, né? Toda novela tem música dele. Ele é um gêniozinho. É um gênio, é um espetáculo. Nós demos um curso lá com o Tim Rescala e alguns Roberto Rosenblit e tudo mais. O Langoni era um dos nossos melhores alunos. Foi muito ele bom realmente. também. Ele tem feito muita coisa com feito esse curso, hein? Só fera brava. Eu queria ter feito só esse fera. curso também. Esse é um curso de 8 meses, né? Que era todos os sábados, o dia inteiro. Maravilha. Espetacular. Gente, quem está mais aqui hoje? O Afonso acabou Carlão? de entrar aí com a gente. Sim. Né? Temos algum outro aluno que está... Então, quem tem a agenda é a Adriana. Sim, ótimo. Então, de convidados temos o Eduardo, o Afonso Beato, que acabou de entrar. Mas eu já estou gravando aqui, vocês podem seguir, porque isso vai para o YouTube depois, e as pessoas que perderam, não conseguiram entrar no horário, elas podem assistir amanhã no YouTube. Sim. Legal. Sim. Eu entrei para deixar um abraço para vocês. Eu estava ocupado até agora, mas entrei para deixar um abraço para vocês. Carlão, agradecer o teu esforço aí, você está em Los Angeles. Tô aqui na tua cidade, hein? Pois é, está em Santa Mônica, minha cidade aí. Pois é, tô aqui no Lowell's. Maravilha. Maravilhoso. Arrumei um porão aqui, rapaz. Arrumei um porão, olha lá. Arrumei um porão para poder me esconder da galera, porque lá em cima é impraticável, né? Não há condição de se fazer nada. Muito agito aí, esse momento, American Film Market, né? Mas vocês são profissionais de conta, tem que fazer isso mesmo, tá com o pico. Uma coisa que eu estava falando, que é super interessante, né? Que aqui no American Film Market, a gente os financistas estão todos aqui. E eu estou assistindo a vários
seminários. Eu vim para cá para isso, principalmente assistir seminários sobre financiamento de filme, de cinema. E todos os financistas falando a respeito dos comprometimentos financeiros que apareceram, né, no acréscimo do budget total de um filme a partir da pandemia, né? Porque aumentou seguro, aumentou questões de procedimento dentro do set, a necessidade, os compliances todos, né? O seguro que foi o mais crítico de todos, né? E aí e os caras são financistas aqui, não tem dinheiro do governo, né? Tem um tax rebate ali, um tax incentive a colar, mas aqui o negócio é grana na mão. E a gente estava discutindo justamente sobre como se diz assim, o valor de produção que o áudio e a música agregam a um filme, e esses não foram tão afetados quanto os de filmagem. É verdade. Né? Se você levar em consideração que o nome da brincadeira é audiovisual, né? Às vezes se esquecem disso. Visual, não, ninguém esquece, não, mas é importante isso que você está dizendo. A minha teoria é o seguinte: a imagem é óbvia, o som é invisível, entende? Ele é subjetivo. É um nível de sofisticação maior que, infelizmente, não é todo mundo que tem. Mas a divisão é a mesma, entende? A importância é a mesma. Só que um é invisível, é audível, mas é invisível. E as pessoas veem mais e ouvem menos. É isso? É isso? Você retém 95% do que você vê e só 30% do que você ouve. Pois é. Entendeu? Então, a subjetividade do áudio e a capacidade que ele tem de, quando eficaz, se firmar em você de uma maneira muito mais definitiva do que, por vezes, até a imagem, você retém. Então, como você retém, você take for granted. Né? Você daí vai a importância não só da produção do som, mas como da trilha, que está em nosso mestre, né? Porque é a trilha que toca com você, entende? Às vezes você tem uma imagem linda, mas um toque de som, entende? É verdade. Não é uma música ou um ruído, ou uma trilha no sentido do desenho do som total. Às vezes é muito mais efetivo na passagem do sentimento que uma imagem bonita. Não é isso? Sim. A gente esquece também que a gente, 9 meses, né, nas nossas vidas, os primeiros 9 meses, é competição com imagem. Nenhuma. É verdade. E a gente vocês têm mais tempo para se expressarem que os pobres dos fotógrafos. A gente precisava ter o mesmo tempo na hora do set, lá, na hora de fazer a gravação. Todo mundo esperando, batendo o pezinho, né? Depois vocês ficam 9 meses editando o som, pô, e estão reclamando. Você sabe que foi uma coisa sensacional. Fui fazer Brasileirinho com o Mika Kaurismäki e o Jaquinho Cheuich era o fotógrafo. Nossa! Que é maravilhoso. Eu tinha cabelo e não tinha barriga nessa época. Aí, a gente estava lá na Igreja da Penha e o troço era uma roda de choro ao pé da escadaria da Penha. Nossa. E o Jaquinho, Jaquinho sempre parceiro, né? Jaquinho vira pro Mika e fala assim: Mika, tô pronto. Aí o Mika, olha, vamos rodar. Eu falei, olha, tenho 28 microfones aqui colocados, eu tenho um monte de coisa, eu preciso passar o som 2, 3 vezes. Não, mas a luz vai cair porque tá na hora aqui no Golden Hour e coisa e tal. Eu falei, olha, vai ficar complicado. Eu falei, Jaquinho, inventa um problema técnico aí na tua fotografia que para eu poder pelo menos passar o som. Aí o Jaquinho, parceiraço, chegou e falou assim, Mika, eu vou precisar reposicionar um negócio aqui.
dá uma passadinha aí para a gente poder ver o som, porque o filme era sobre música, pô. Eu tinha que gravar 28 canais, 28 microfones com uma roda de samba de 40 pessoas, né, ali na Escada da Penha. Mas nessa parceria áudio-visual, ou visual-áudio, né, a gente conseguiu fazer um negócio super bacana, foi um filmaço, pô, aí um monte de meme circulou. Você sabe também outra importância do som para a imagem? Eu aprendi muito cedo na minha carreira de não admitir ver copião sem som. Porque quando você vê sem som, todo mundo começa a aparecer fora de foco, uma opção de coisa. E com o som, você não vê. E o som, ele agrega a textura à imagem também. Então, é uma parceria ali, é uma maravilha essa parceria. É a própria realidade, pô. É a própria vida, cara. A vida é audiovisual, não é isso? É verdade. Eu tenho uma história que aconteceu comigo. Eu estava implantando sistemas de edição Sonic Solutions, né? Então, eu estava vendendo esse troço para todas as televisões, vendi para a Globo, vendi para a Venevision, e eu estava na Venezuela fazendo uma apresentação com o meu representante local, que era a Corporação Vídeo Carril, né? Um cara fantástico, José Cadavieco, e ele montou num hotel, num salão de hotel, ele montou 2 salas, ele era representante da Barco também, então as 2 salas tinham um monitor de 52 polegadas daquele retroprojetor da Barco, maravilhoso. Só que numa sala eu tinha o som estéreo, na outra sala eu tinha o som surround, o 5.1, que era o que eu estava demonstrando na época. Nós estamos falando de 1996. Aí, rapaz, o pessoal entrou na sala estéreo, ou melhor, entrou na sala estéreo, a gente fez a apresentação, tocou o filme, coisa e tal, saímos da sala estéreo, tomamos um café, eu falei que eu agora ia apresentar o som surround, entramos no som surround, apresentei o som surround e tal, depois voltamos ali para o café, o pessoal sentou, agora vamos conversar. E aí, o que vocês acharam? Qual foi a experiência mais emocionante? Todas as pessoas viraram e falaram assim, a gente gostou mais aquela da tela grande. Ele falou, mas as 2 telas têm o mesmo tamanho. O mesmo tamanho. Maravilhoso. Isso foi sensacional. Todo mundo falou, não, aquela da tela grande ficou mais bacana, é mais impactante, assim você vê a imagem é mais forte, mais bacana. É isso aí. Era o som. O som faz parte da experiência de uma maneira assim. Aqui nos Estados Unidos, muita gente ainda com máscara, né? Então, aqui em Los Angeles, você tem um bando de gente hispânica falando um inglês macarrônico, atrás daquela máscara. Meu irmão, a dificuldade de você entender não está moleza. Porque falta a imagem. Porque falta a imagem do lado. Read ali, my lips. Read my lips não rola. Então, o som associado com a imagem é um casamento perfeito. É um casamento perfeito. De preferência em sync, né? Tamo junto. É isso mesmo. Então, felicidade para vocês. Vocês já mostraram aí o programa todo, porque vai chover gente no canal de YouTube dessa live. Pois é. Então, agora a gente vai passar justamente para isso, né? A gente então, tá tá aqui bom. Vou deixar um abraço para todos, tá? E um abração para vocês 3 aí. Obrigado. Um abraço. Grandes instrutores. Boa Obrigado. noite. Boa noite, um abração. Forte. Boa noite, Afonso. Boa noite, gente. Então para que a gente possa falar mais objetivamente do que vai ser o curso, como eu falei anteriormente, o curso é um curso técnico, é um curso que vai ensinar a fazer. Agora, inevitavelmente, para que a gente possa apresentar coisas que sejam relevantes e que tenham retumbância
né? Durante a vida profissional de cada um de nós, né? Cada um dos profissionais com quem a gente vai conversar, né? Exemplo do Eduardo, é imperativo que a gente ajude a pensar a respeito do que a gente está fazendo, né? Então, o pensar a respeito é fundamental. Para isso, nós vamos começar com a parte de fundamentos de áudio, né? Fundamentos de áudio, vibração, transmissão acústica, reverberação, como é que isso funciona em cima de uma cápsula de microfone, que tipo de cápsula de microfone é específica ou é ideal para uma outra. É interessante, né, porque a gente muitas vezes vê pessoas captando com shotguns longos, né, em ambientes fechados, reverberantes. E se você for observar, o resultado não é tão bacana quando você utiliza um shotgun menor, né, um microfone cardioide ao invés do hipercardioide. Então, o que usar, aonde usar, como usar, né? Que periféricos devem ser usados, quais não devem ser usados, né? Dentro dessa maneira de você pensar, né? O ensinamento de como pensar a respeito do áudio, a gente vai trazer justamente uma quantidade de teorias, né? Ou técnicas que se relacionam diretamente com a acústica, né? Como captar a voz feminina, como captar a voz masculina, tudo isso tem vai trazer para a gente uma visão diferenciada do que é, de fato, o mercado que a gente tem para as técnicas que permitem que a gente possa gabaritar na hora da inteligibilidade. E muitas vezes, eu outro dia estava assistindo um filme e estava tudo certo no filme, mas estava tudo errado no som do filme. Porque você tinha clareza, ou melhor, os diálogos estavam todos altos, estavam todos bem colocados e tudo mais, a mixagem tinha sido boa, mas você não tinha inteligibilidade, porque você não tinha detalhe na captação, quer por um problema de aplicação, de utilização do microfone, quer por um problema de utilização do pré-amplificador de microfone, do gravador que você estava usando. Então, muitas vezes, o camarada fala, não, eu vou fazer ali com o fulano de tal, porque ele tem um equipamento de som. Não, você tem que saber se aquele equipamento de som vai funcionar para o tipo de captação que você vai fazer, né? Mas você só vai saber disso se você souber dos fundamentos básicos, né? De aplicação dessas teorias, né? Dessas funções, no caso. Além disso, a gente vai ter, vocês vão ter uma boa parte comigo, né? Essa parte toda da teoria do áudio, né? Da parte de como pensar no áudio, a melhor coisa que eu posso tentar fazer com vocês, tentar fazer com que vocês consigam ter a experiência sinérgica de enxergar o áudio, ver o áudio dentro do ambiente, né? Como a gente está tendo aqui. Eu estou no ambiente acústico, sobe gente, desce gente, então é um ambiente acústico reverberante. Mas a gente tem esse tipo de experiência para conseguir materializar uma coisa que, como o Afonso mesmo disse, você não consegue ver, né? Ela é subjetiva. Essa parte é comigo. O Guido Pera, que é um engenheiro da Vison, um excepcional mixador, tem mixado. Pra você ter uma ideia, o Guido, a gente faz muita dublagem na Vison, né? E a gente tem um grande parceiro, que é a TV Group, nosso principal parceiro, na verdade, que tem a conta da Disney.
no Brasil, além de outras, né? Trabalha para a Netflix, para a Amazon, mas principalmente tudo que é Disney feito no Brasil é feito através da TV Grupo, né? Disney Blockbuster, né? Não os catálogos, essas outras coisas, mas o Blockbuster da Disney é feito pela TV Grupo. E esse material todo era mixado na Argentina, ou era exclusivamente mixado na Argentina ou mixado em Miami. O Guido começou a fazer um trabalho tão bacana na parte de captação e de inteligibilidade dos diálogos, que ele passaram a pedir que ele fizesse controle de qualidade para as mixagens que vinham tanto de Miami quanto da Argentina. Ele começou a fazer essa parte de controle de qualidade e, em seguida, começou a mixar trailers, até começar a mixar filmes da própria Disney. Então, vocês vão ter a oportunidade de trabalhar com um camarada que hoje está, assim, no top tier, né? Ele é um engenheiro argentino, apesar dele não ser brasileiro, ele é praticamente brasileiro, porque ele mora no Brasil, ele já morava aqui há algum tempo, já trabalhava com a gente há algum tempo, quando essa história começou. Ele não veio da Argentina para o Brasil para fazer isso, né? Casou com uma moça, a moça brasileira, ele veio morar no Brasil, foi trabalhar na Vison e conseguiu galgar, dentro da profissão dele, esse expertise de mixar diálogos, inclusive, né? Coisa que é imperativa para o nosso cinema, né? Para qualquer cinema, né? E teve a oportunidade também de trabalhar como técnico de som direto, né? Ele já foi para o campo, então ele entende a outra ponta também. Ele não simplesmente nasceu na mixagem e vai morrer na mixagem. Primeiro que é um músico, né? Um bom músico, toca cítara, hein, Davi? Imagina um cara tocando cítara, bicho. Sensacional. O cara é argentino, tangueiro e ainda toca cítara. E eu sei que é um cara diferenciado, de fato, que vai trazer uma expertise para a gente muito bacana. Nós temos também um outro técnico, que é o Renan Chaves, que vai nos dar uma boa parte da parte teórica da edição de som propriamente dita, né? E vai fazer a parte prática de captação de som direto, e acho que o Guido vai estar trabalhando com você, né, Davi, na parte de captação de trilha sonora. Deixa eu ver se é ele aqui. A gente tem que ainda isso aí. O dele é desenho de som e mixagem. O seu tem a parte de captação de trilha sonora, que você vai estar trabalhando, você poderá estar trabalhando com ele quando vocês vierem para o estúdio, né? Uhum. E vocês vão estar juntos nessa história. E eu acho que o resultado vai ser bastante interessante e atraente, porque essas 4 pessoas, esses 4 professores, já tem uma sinergia profissional entre eles, né? Eu tive o prazer de mixar. O Guido mixou o seu filme, né? O filme do... Como é que é o nome dele? Do Orlando Senna. Longe do Paraíso. Longe do Paraíso. Cuja trilha do Tigre, do Davi. Ele ficou bem bacana o filme, né? O resultado ficou bem bacana. Ótimo. Davi, fala um pouquinho para a gente da tua cadeira especificamente, porque para mim é a cadeira, não é por estar na vossa presença, mas a cadeira mais bom, nós já trabalhamos juntos, já demos cursos juntos também, e tem um resultado muito bom, aquela aula em que eu pude estar, né, mostrando no piano como o tema veio e depois como se orquestrou para aparecer no filme. Essa transformação mágica
maravilhosa, né, que se dá exatamente a partir do momento que você compõe e você orquestra, né? São duas questões. E falando da questão teórica que eu pretendo abordar também, né? Além da questão, né, prática e tal, mas na verdade é o pensamento, né? Como se dá o pensamento e aquela questão que você já tinha introduzido, que é a questão da trilha sonora ser uma junção, né, de diálogos, ruídos e música, né? E como isso influencia, como isso torna visível esse canal invisível, que o canal da imagem a gente consegue até ver projetado, o canal da música a gente não consegue ver. Isso, aliás, causou um problema enorme quando o cinema começou a ter música, logo no começo, né? Começou a ter música, e quando essa música conseguiu ser sincronizada, as pessoas não conseguiam entender, né, de onde viria essa música, porque, né, a imagem é muito fácil de você ver de onde ela vem. Então, os cineastas tiveram que inventar. Eu vou até, né, durante o nosso período aí teórico, rapidamente mostrar alguns pequenos trechos de filmes para demonstrar um pouco essa questão de, né, de como a música é importante e como demorou um pouquinho das pessoas perceberem, não é, da onde ela estava vindo. Por exemplo, um beijo que poderia acontecer com uma música romântica, né? Você tinha que ter um violinista passando lá no fundo, tocando um violininho, só para as pessoas entenderem que a música podia estar com esse cara, porque você tinha que ver o correspondente, a música entrava fisicamente por janelas e portas, né? Porque era muito complicado para o público entender como magicamente uma música pode ser colocada se você não está vendo, né, ninguém tocando, né? Enfim, então isso é super interessante poder reflexionar, poder, né, entender, poder pensar sobre isso, trocar informações. E com relação a isso, então eu dou alguns também exercícios, né, para serem, enfim, feitos ou muitas vezes compostos, né, que seria interessante também, mas muitas vezes também são sonorizações em que eu, né, demonstro, peço para os alunos, então, preencherem ali aquela questão e também usando ruídos, ou seja, né, mostrando que os ruídos são parte, sim, né, dessa experiência de trilha sonora e muitas vezes, né, como vários e vários filmes demonstram, elas não são, né, só experiências musicais com a música tradicional que a gente, não é, que a gente entende. Aliás, vários filmes que eu fiz acabaram tendo uma solução que tendeu para o ruído, né, e as soluções acabaram sendo ótimas porque, né, demonstravam uma outra questão que precisava ser sonorizada. Então é mostrar que né, tudo que é som, né, é importante e que se o músico, né, que faz o curso ele acha que ele vai, né, a fazer música para cinema e ouvir um CD no seu filme, ele pode fazer as malas e ir embora antes de começar, porque, na verdade, ele vai ter necessariamente a música dele atravessada por diálogos e por ruídos, e isso é muito, muito, muito positivo, porque ajuda, né, o filme, a sua narrativa, a contar a sua história. Né? Nem sempre a música é a predominante, e o músico tem que se acostumar com isso, né, de que a sua música vai estar constantemente em diálogo, em contraponto, né, a várias soluções da trilha sonora. Então, o curso que eu vou falar sobre isso, né, vou dar exercícios para os alunos sonorizarem, tanto do ponto de vista de composição, como também com uma sonorização. Eu não tenho nada contra isso, muito pelo contrário, né? E depois a gente vai dar assim, esses exemplos né, que entram aí numa sala, num Pro Tools, né, em alguma coisa que a gente vai estar vendo, né, na imagem e como as ondas sonoras funcionam, né, mas sempre dando prioridade, priorização de mostrar as ideias musicais, né? O que a gente acrescenta de ideias para ajudar, né, ao filme a contar a sua narrativa, né? Sejam eles em ficção,
sejam eles documentário, sejam curtas, médias, longas, né, em cinema, muitas vezes em séries, né, muitas vezes em telenovela, né, ou seja, né, mostrar a questão da movimentação, né, de como os atores que viram personagens lidam com isso, né, e como a gente pode, muitas vezes, uma grande solução maravilhosa é você musicar o pensamento, né? O que se passa na cabeça do personagem. Muitas vezes isso não é expresso numa ação, mas é expresso num pensamento. Isso ocasionou, né, com vários compositores na história que acabaram se dando bem. Um deles foi o Bernard Herrmann, que é o grande compositor do Hitchcock, né, que optou muito mais, né, por compor para pensamentos e para questões psicológicas dos personagens do que, né, a sua movimentação, né, o thriller psicológico, né, se sustentava muito mais no pensamento. E isso era sensacional, você poder entender que você não tem só uma música, né, que está ligada ao corte, à velocidade das imagens, à velocidade dos cortes, mas sim, né, antecipando e tornando reais os pensamentos dos personagens. Então, vou falar sobre tudo isso, né, mostrar como isso acontece e como as ideias musicais, ao compor, né, você está pensando em como ajudar o filme a contar a sua história, a sua própria história, a sua narrativa, o que aquela música está fazendo ali, naquele lugar, né, como ela foi pensada, e dando voz aos desejos do diretor. Né? Quantas vezes o diretor chega para mim e diz: eu quero uma música gorda, né? Eu quero uma música sinuosa, né? Porque ele, às vezes, não entende ainda, né, a linguagem, digamos, da música, mas ele passa perfeitamente essa ideia, né, do que ele quer. O diretor sabe muito bem, né, aquilo que ele quer, aquilo que ele não quer. Ele apenas não é um compositor. Então, ele tem que te dar algumas ideias, e eu não me incomodo nem um pouco quando essas ideias não vêm de uma forma, né, que nós, músicos ou técnicos, né, costumamos a entender, com a onda sonora e tal, não sei o quê, mas ele te dá muito bem a ideia e você traduz a ideia do diretor, porque, no fundo, e na verdade, apesar da gente ter um produtor, obviamente, que vai regulamentar, né, os seus gastos e tudo mais, mas você está como, né, tem um patrão, um chefe, e esse chefe é o diretor, né? É o diretor que trouxe com ele a história, que é o que transforma o roteiro, não é isso? Em imagens, coloca a câmera e está dirigindo ali. E eu adoro quando os diretores me contam as histórias dos seus filmes, pode ser com um bom vinho, né? A gente sentado no piano e recebendo dele a sua visão, e depois passamos o filme e ele mostra né, os pontos em que ele gostaria que ali tivesse música, que ali não tivesse música. A gente chama isso de cue sheet, né? Cue é uma entrada e sheet é a folha, que a gente traduz como folha de entradas musicais, né, que é o número de entradas musicais que o diretor gostaria, ou ele acha que o filme dele precisa. A gente faz isso numa pré-produção e vai transformando em realidade aquilo que o diretor gostaria. Muitas vezes, por insegurança dele ou por ainda não ter a ideia completa, ele te pede mais entradas musicais do que o necessário, aí você diz: olha, mas aí isso vai virar um musical. Aí ele fala: não, mas meu filme não é um musical. Bom, então, se não é um musical, não pode ter esse número de entradas, né? Quando passa de 60 entradas musicais num longa, você começa a desconfiar. Virou novela, né? Virou novela. Virou novela. Ou virou um musical mesmo, né? Então, é legal você, né, fazer o que ele pede, ainda sem gastar dinheiro, né, com estúdio e músicos, não é isso? Para não comprometer o orçamento, mas você faz isso, né, no seu computador, com as suas bibliotecas digitais e tudo mais, até ele entender e perceber que era música demais mesmo, e aí sim, né, você decupa isso e você vai gravar menos, vai gravar realmente o necessário para o filme. Então, a gente vai falar também sobre estúdio, sobre o comportamento né, de como encantar os músicos para realizarem e tocarem a sua música, né, sem dar ideias muito oponentes, porque nós não temos dentro do estúdio tempo
né, para lidar com que podem ser, aliás, soluções maravilhosas, mas não temos tempo, porque eu já vi o filme, eu já discuti com o diretor, eu já compus, tudo aquilo que ele vai gravar é fruto, né, de uma discussão. Apenas o músico é um intérprete, o músico toca piano muito melhor do que eu, ele toca guitarra melhor do que eu, ele toca, né, violão e outros instrumentos mais, e, né, a própria parte, né, enfim, todos os tipos de música. Então, ele é chamado para colaborar, para trazer, né, a sua interpretação, mas não ideias conflitantes, porque isso poderá atrasar muito, né, a nossa... Geralmente, eu muito mais conto as histórias dos filmes, né, para os músicos do que mostro as imagens, onde ele poderia ter ideias que eu chamo de conflitantes. Nós, no estúdio, temos um tempo muito contado, né? Uma das questões que a gente pode, né, conversar, que vocês já estavam adiantando, né, era como, às vezes, é complicado, né? Você tanto filma a imagem, refilma a imagem, mesmo que você vá, eventualmente, jogar, né, algumas takes fora, porque eles não são usados, mas isso acaba fazendo com que falte dinheiro, não é isso, para a produção musical, e dinheiro que foi gasto mais na elaboração das imagens, né? E isso tem que mudar, porque, né, nós precisamos desse dinheiro também para ter as nossas ideias e as próprias nossas experiências. Quem diz que a gente não deve ter experiências, experimentar, poder, né, de repente, gravar mais do que o necessário e usar essas gravações na edição depois. Enfim, então, o curso é maravilhoso trabalhar com esses profissionais desse nível, né, do Carlão, do Guido, né, que vão solucionar e apresentar, né, ideias super, super interessantes, mas cada um de nós vai cumprir, né, um pouco dessa função e, sinergicamente, vamos trabalhar em conjunto. Mas eu deposito meu voto aí de confiança, Carlão, completamente, porque você tem né, essa mágica. Também é um bom professor. Eu me lembro que você estava muito no começo, né? Será que eu vou ser um bom professor, né? Além de ser um bom profissional? E eu me lembro que a gente deu força e você acabou curtindo isso e virando um excelente professor, que é hoje. Mas eu me lembro que isso teve muita insegurança no começo. Mas é fato. Mas é isso aí, gente. É isso aí. Aquele negócio, nós somos professores que fazemos, né? Nós estamos com a mão na massa. Isso é uma diferença danada, viu? A gente não é aquele tradicional acadêmico que tem toda uma metodologia, que desenvolveu uma técnica ou coisa do gênero. Nós, por acaso, desenvolvemos a técnica até, né, com a experiência, mas a nossa aula vem do fazer mesmo, né? Do fazer. Sim. E ter sucesso no fazer. Esse é que eu acho que é o grande barato. O Renan é um editor de áudio super reconhecido, super reputado, entendeu? E está aqui dando aula. O Guido, você, pelo amor de Deus, quer dizer... porque a gente adora isso, né, Carlão? Falando francamente, é verdade. Né? É aquele negócio, né, rapaz? Minha mulher outro dia me perguntou: poxa, mas você, depois de trabalhar o dia inteiro, pô, tu ainda vai dar aula? Eu falei: olha, mas quem disse que eu estou trabalhando? Eu não estou trabalhando, eu faço o que eu gosto. Né? Meu pai dizia que quem faz o que gosta não precisa trabalhar. Pô. Então, eu digo que eu sou um vagabundo, não trabalho nunca. Estou sempre me divertindo. Mas você sabe, Davi, que isso que você falou é tão importante, rapaz, que é o que eu acho que deve ser o modelo de qualquer aula. Uma coisa é você ensinar o cara a fazer alguma coisa. Outra coisa é você ensinar o cara a desenvolver um pensamento sobre o que ele está fazendo ou virá a fazer. E, mais uma vez, aquele negócio que você falou mudou a minha cabeça. Quando você colocou que a trilha sonora era tudo, era toda a complexidade do áudio, eu passei a entender a mixagem de áudio de uma forma muito mais completa. É verdade. Entendeu?
mais uma vez, desculpem aí pelo local barulhento aqui. É que a gente acha que você estão batendo em você, a gente só fica preocupado com a sua integridade física. Aqui o lugar é fabuloso. Eu de fato, estou no porão do hotel aqui, ó. Olha lá. Escadaria que está levando lá para cima, né? Escada de incêndio. A entrada do hotel ali, isso aqui é o melhor, a saída de emergência do hotel. Eu consegui umas cadeirinhas aqui, sentei aqui para poder fazer essa história, para mostrar que, poxa, eu estou fazendo nesse exato momento também, né? Não estou nos meus alfarrábios aqui tentando entender como é que funciona isso, mas sim participando do maior evento de cinema que existe, né? No mundo, né? O American Film Market é impressionante. Aqui está todo mundo, aqui está o Warner, está a Fox, a Paramount, todos os independentes estão aqui, sacou? Então é muito legal, muito legal. E você vê as palestras desses caras, dos financistas, né? Por que eles vão botar dinheiro num determinado filme? Como é que eles vão recuperar esse dinheiro? Saiu um filme agora, muito interessante. Eu até, para o nosso curso, eu vou tentar buscar esse filme. Não que isso interesse tanto ao nosso universo, mas a parte técnica, né? Mas ele entra na parte, justamente a parte de financiamento dos filmes, que é coisa que a gente precisa aprender a fazer no Brasil, né? Para a gente poder ir saindo paulatinamente do governo, né? Porque senão a gente vai passar a vida inteira dependendo das benesses de um ou outro governante, que não é nada interessante, né? É divertido, mas não é interessante. Não é comercialmente interessante. Mas o grande barato é nesse filme ela começa a falar sobre a Bruxa de Blair. Ela fez um plano de negócio. Se lembra, Eduardo, quando a gente lá no curso da Fundação a gente falava sobre os planos de negócio? Ela vendeu o filme sem roteiro para os financistas, só no plano de negócio e na ideia, no conceito do filme. Seria o conceito do filme. E o filme se tornou o maior fenômeno de bilheteria da história, porque ele foi feito com $300 mil, né? Eles tiveram $300 mil no final da operação toda, e o filme faturou $350 milhões, né? Então, você transformar $300 mil em $350 milhões realmente é uma façanha e tanto. Um filme independente, feito com a câmera na mão. Mas nem o Aladim e o gênio da lâmpada, né? É verdade, mas você sabe que a cena mais famosa é aquela da mulher assim, com o nariz aqui chorando, ai, não sei das quantas, etc. Mas você sabe que o que causou justamente toda a emoção do filme é o som, a trilha sonora, né? Aquela composição maravilhoso de ruídos, com coisas, não é? Sim. Porque muitas vezes imagem é o conceito, o cara pensou em fazer uma imagem, né? Mas se você tiver um som ruim no filme, o filme fica uma droga. Mas você lembra que muitas vezes passou do conceito de música tradicional, né? E incluiu sons incríveis. É verdade, né? É verdade. Que te levava a uma experiência sonora. Ali é uma experiência sonora sensacional, entendeu? É verdade. Que era o que a gente estava falando, né? Que é o maior valor de produção que você tem por menos dinheiro. Sim. Né? Uma coisa é você acrescentar uma explosão de um helicóptero, né? Uma perseguição de carro nas ruas, mas o que muitas vezes adiciona toda a tensão daquilo ali, né? Logicamente, além da edição, da capacidade do editor, que também é um editor de imagem, que é um profissional imprescindível, a trilha sonora, justamente a composição entre música e ruídos e eventuais diálogos e tudo mais, isso faz com que o valor de produção
esteja lá em cima. E a gente entender que aquilo não é por acaso, né? Existe uma linha, por acaso. Um pensamento que está por trás disso. Né? Exatamente. Tudo aquilo é pensado no detalhe, feito muitas vezes com essa questão que você falou, quer dizer, muitas vezes porque eu já vi coisas absurdas em termos de trilha sonora, né? Sim. Eu vi um filme indiano outro dia, rapaz, que, mãe do céu, eu assisti o filme até o final, o filme não era ruim, mas a trilha sonora, a música do filme era tão ruim, tão ruim, porque ela não tinha... Você via que o cara pegou um monte de músicas e foi botando as músicas. Agora eu vou botar um rock and roll. Aqui agora eu vou botar uma parte clássica. Aqui eu vou botar um negócio, um disco. Quem é esse cara? Quem é que pensou nesse troço assim, dessa maneira? O troço foi me irritando num nível, né? E filmes indianos são longos, geralmente, né? Filmes de 3 horas, 2 horas e meia, cacete. Porra, bicho, mas era uma coisa horrível a trilha sonora. E o filme bem feito. Os caras gastaram dinheiro fazendo o filme. Mas não se pensou a respeito, né? Com certeza. Não se pensou antes, não se teve a sensibilidade, como você falou, de se conversar com o diretor, de se entender a visão do diretor. Sim, né? claro. O que ele... A gente fala muitas vezes da visão do diretor, né? Que isso é inclusive uma cláusula de edital da Ancine, né? Você tem que explicar a visão. Eu, como produtor, né, tenho sempre que explicar a visão do diretor. E muitas vezes o próprio diretor não tem uma visão muito estabelecida daquilo. Mas eu, geralmente, quando eu apresento, como eu sou produtor, eu já tenho um entendimento que é. Então, muitas vezes, eu mesmo escrevo a visão do diretor. Agora, e a visão do diretor é incrível, porque a visão do diretor, ela tem que incluir toda a parte de trilha sonora. Desenho de som, música, tratamento dos diálogos e mixagem. Como aquilo vai ser feito. Outra coisa que você falou super interessante, que você falou que quando você decupa o filme, que você está pensando no filme, o que fazer, aonde colocar as músicas, você cria o cue sheet, né? Que é a folha de entrada e saída das músicas, né? Onde elas entram, em que partes, em que pontos do filme elas entram. E uma coisa que a gente falou muito no nosso curso lá, que o Eduardo participou da Fundação, foi da importância desse cue sheet, porque essa folha amanhã é o que vai te remunerar junto vai ser mandado para o ECAD. Exatamente. Através das associações, né? Exatamente. Então, quer dizer, toda essa sinergia entre conceito, pensamento, técnica e comercialidade é o tema do que nós vamos tratar nesse curso. O curso é um curso imprescindível para quem quer pensar em cinema. Não só para quem quer trabalhar como técnico no cinema, mas para diretores, para produtores. Né? É importantíssimo que o produtor entenda a imperatividade do som na sua produção, porque, de novo, o mercado é audiovisual. Né? O Carlão, eu tenho falado muito também, só para sem te interromper muito, mas como é importante esse curso, eu tenho vários depoimentos que eu gravei, eles gravaram para mim, de, por exemplo, editores de imagem, roteiristas, tá entendendo? Sabe, editores de som, quer dizer, ou seja, técnicos de cinema, né, que precisam urgentemente, né, reavaliar, né, a profundidade com que eles possam entender o que é uma trilha, na verdade, né? Qual é o papel da música, né? Como se colocar diante disso. Então, eu também convoco aqui, né, com certeza, né, pessoas que amam cinema, amam a sua música, trabalham com isso, né, muito, né, mas não são, na verdade, criadores de música, não tem problema nenhum, né? Mas são pessoas que lidam no cinema o tempo todo com a música, de alguma forma, né? Editando, mixando. Né? Então, é bacana a gente sempre pensar em ampliar, sabe, a capacidade que essas pessoas têm
de reconhecer e de poder lidar melhor com a música. Porque muitas vezes você pensa, não, mas eu não trabalho com som de cinema, eu não trabalho com som de cinema. Se você não trabalha com som de cinema, você trabalha com música, você gosta de música, você gosta de cinema, entenda como é feito. É a mesma coisa que fazer curso de vinho. Né? Você não trabalha com vinho, você gosta do vinho. Claro. Então você quer aprender a respeito de terroir, você quer aprender a respeito de determinadas castas de uva, para nada, para aprender a saborear melhor o seu vinho. Exato. É isso. Então, quando você aprende qualquer coisa, inclusive transita nesse nosso universo da parte técnica do áudio do cinema, né, tão importante, 50% da tua experiência está no teu áudio, e se esse 50% não tiver gabaritado, os outros 50% não vão interessar muito, não. Isso eu prometo a vocês. Você não consegue assistir um filme com som ruim. Às vezes você consegue ver um filme do início ao fim com imagem ruim, mas com som ruim você não consegue assistir. Ele vai te incomodando, vai te irritando, chega num ponto que só eu mesmo para ver o filme indiano lá, de teimosia. Carlão, querido, eu tenho entrou que te aqui o Leandro. Aqui. Antes de você me abandonar, entrou o Leandro aqui. Ô, Leandro. Ô, pessoal, boa noite aí. Satisfação demais estar pegando o restinho. Cheguei aqui, vi o link aqui no e-mail. Então, vim aqui prestigiar. Mas, bom, desculpe, eu estava só me colocando, gente, eu tenho que pegar a minha filha exatamente no curso que ela faz. Ela é baixista e ela aprende no curso do Antônio Adolfo. Eu tenho que pegar ela. Leandro, de qualquer maneira, essa aula fica gravada. Excelente, muito bom. Falamos pra caramba aqui. Mas eu queria desejar boa noite para todo mundo, agradecer aí, né, a paciência de terem me ouvido. Carlão, vamos em frente e vai dar certo. Um grande abraço para vocês. Não sei se Carlão saiu do ar. Obrigada, Davi. Eu acho que ele congelou um pouquinho. Vou esperar uns minutinhos aqui para ver se ele volta. Está meio friozinho hoje, então ele congelou. Mas obrigada, Davi. Obrigado a vocês todos aí. Obrigado. Obrigada, Davi. Valeu, Davi. Boa noite. Um abraço. Obrigada. Tudo de bom. Um abraço. Tchau, tchau.